Olá galerinha, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao conteúdo aqui de ondas, tá certo? Então aqui pessoal, ó, a gente vai ver alguns elementos sobre esse conteúdo muito massa. Olha, lembrando que o que é uma onda? Onda é uma perturbação do meio, então ela transporta energia, não transporta matéria, beleza? Tá certo. Na primeira aula a gente viu algumas características dessas ondas e hoje a gente vai ver alguns elementos muito importantes sobre essa temática. Olha só, uma onda mecânica. Lembra o que é uma onda mecânica? Onda mecânica é aquela onda que ela se propaga no meio material. Ela precisa do meio material para se propagar, tá certo? Já as ondas eletromagnéticas, ela não necessita desse meio material. Ela consegue se propagar através do vácuo, que é o que acontece com a luz que chega do Sol até aqui na Terra. Beleza. Olha para cá. Aqui está representado uma onda, certo? Então, nos exercícios, na maioria das vezes a onda vai ser representada dessa forma aqui. Então perceba que essa onda, né, uma onda, ela se repete, ela tem uma constância, ok? Então existem alguns elementos aqui que é muito importante a gente saber. Quais são eles? Ó, tá vendo esse ponto mais alto aqui da onda? Temos aqui, ó, esses três pontos aqui, ó, mais alto da onda. Isso a gente chama de crista. Isso é a crista da onda, ou o pico da onda. Então eu vou colocar aqui, ó, crista ou pico. Tá certo? Essa parte mais alta é a crista da onda. E essa parte mais baixa, que se repete, percebas, essa parte mais baixa, vou colocar aqui, se chama o vale. Então, é o vale da onda, tá certo? Beleza. O que é que eu tenho que saber mais? Pessoal, existe um elemento na onda que o nome é comprimento de onda, que é simbolizado por essa letra aqui, ó. Isso aqui é o lambda, uma letra grega. E esse lambda é o comprimento de onda. Então, muitas vezes nos exercícios vai fornecer ou vai pedir justamente essa grandeza que é o comprimento de onda. E como é que eu vejo qual é o comprimento de uma onda? Se você olhar aqui, essa onda vai continuar nesse movimento e qual eu vou saber o comprimento da onda? O comprimento da onda é o tamanho, certo? O comprimento entre dois pontos consecutivos. Exemplo, a forma mais simples da gente ver qual é esse comprimento de onda é justamente quando a gente pega o tamanho, ó, entre duas cristas. Isso aqui a gente chama de lambda. Então, esse comprimento entre duas cristas é o lambda, é o meu comprimento de onda. Mas esse mesmo comprimento também pode ser achado ou encontrado sendo esse comprimento aqui, ó, entre dois vales. Entre dois vales também é o meu comprimento de onda. Isso é uma grandeza muito importante. Mas só posso achar dessa forma? Não. Olha, se você ver aqui, ó, desse ponto, a onda veio aqui, subiu, desceu. A partir daqui, ela vai se repetir, concorda? Ó, fez esse movimento, a partir daqui vai se repetir novamente. Então, esse tamanho daqui até aqui também é o comprimento de onda. Então, existem várias formas de se encontrar esse valor que é o comprimento de onda. Beleza? Ficou claro? A forma mais fácil, mais simples, é o tamanho aqui, o comprimento entre duas cristas consecutivas. Não posso pegar o tamanho daqui para cá, não. Tem que ser de duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos. Beleza? Tá certo. Vamos agora entender o que é uma frequência. Uma frequência
Esse conceito de frequência, acredito eu, que vocês já têm uma certa familiaridade, né? Então, se eu faço uma pergunta para vocês e digo o seguinte, com qual frequência você toma banho? Não é para mentir não, viu? Uma vez por semana? Não, uma vez por semana não é uma boa resposta, né, pessoal? Olha, se você me responder uma vez por dia, é uma frequência, a frequência que você toma banho, tá certo? Para os meninos aí que gostam de futebol, ou as meninas também que praticam algum esporte, ou futebol, outro esporte, eu posso perguntar o seguinte, com que frequência você pratica um esporte? Aí você pode dizer, uma vez por semana, é uma boa resposta, é a frequência a qual você pratica esse esporte. Pode ser 4 vezes por mês, tá certo? Então, isso aqui são exemplos de frequência. Mas aqui, como é que a gente vai calcular a frequência? Ó, a frequênciazinha, o F, ele vai ser o número de ciclos, que nesses nossos exemplos foi o número de coisas, de alguma coisa, de esporte, de ações, por unidade de tempo. Unidade de tempo. Tá certo? Beleza. Entendi, professor. Agora na prática, como é isso? Ó, a frequência, ela vai ter duas representações. A primeira, dessa forma aqui que eu falei, ó, vai ser o N sobre o delta T, que é a quantidade de ciclos. Ciclos são coisas que se repetem. Veja aqui a onda. A onda saiu daqui, chegou aqui, ela se repetiu. Aqui de novo se repetiu e assim sucessivamente. Então, o número de ciclos por unidade de tempo. Tá certo? Um exemplo aqui, pessoal. Ó, deixa eu circular aqui, essa é a nossa primeira fórmula. Um exemplo aqui. Se uma roda, ela dá 5 voltas em 10 segundos. Olha só, 5 voltas em 10 segundos. Então, qual foi o número de ciclos que a roda obteve? 5 voltas. Então, foram 5 ciclos, né? 5. Qual foi a unidade de tempo? Que foi em segundos. Foram 10 segundos. Então, aqui, ó, 10 segundos. Coloco 10 aqui. Então, aqui, a frequência vai ser igual 5 dividido por 10. Se eu dividir por 5 em cima e embaixo, vou ter isso aqui, ó, 1/2. Né? E isso aqui a gente sabe que é 0,5. E já vou adiantar que essa nossa unidade é o Hertz, tá certo? Que daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho sobre ela. Mas você percebe que a quantidade de ciclos, que foi a quantidade de voltas da roda, dividido pela unidade de tempo, que foram 10 segundos. Desta forma a gente chegou a essa frequência, tá certo? Só que existe uma coisinha ainda, ó. A frequência, ela também é representada como 1 dividido por T, esse Tzão. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu apagar, vou apagar aqui, ó, tá certo? Que vocês já entenderam, vou apagar aqui. Então, ó, deixa eu aproveitar e apagar aqui. Então, ó, a frequência, ela também pode ser escrita como 1 dividido por Tzão, onde esse T, tá certo? Onde esse T é o período, isso aqui é o período. Período. E o que é o período? O período é o tempo de uma só volta, um só ciclo, tá certo? Se você pegar aqui esse exemplo, 5 dividido por 10, foram 5 voltas em 10 segundos, e aí nossa frequência foi de 0,5 ou 1/2 Hz, tá certo? Só que se eu quiser saber o período, a gente pode interpretar essa equação como a frequência é o inverso do período, como também o período é o inverso da frequência. Só que o período é o tempo de uma só volta, de um só ciclo. E aqui foram dados 5 voltas, né?
Eu quero saber qual é o tempo em que essa roda dá apenas uma volta, né? Se você olhar aqui, ó, 1/2. Se a frequência é 1 sobre o período vai ser justamente 2. Então, 2 segundos é o tempo em que essa roda dá apenas uma volta. Entendeu, pessoal? Olha, recapitulando. A gente tem duas fórmulas de calcular a frequência. A primeira aqui é o número de ciclos, ou de voltas, por exemplo, dividido por uma unidade de tempo. Só que essa unidade de tempo, ela não é o período. Por quê? O período é uma particularidade. O período é o tempo de uma só volta, de um só ciclo, tá certo? Então aqui nessa nossa onda aqui, ó, o tempo em que a onda se movimenta aqui, ó, fazendo um só ciclo, tá certo? Veio até aqui, a partir daqui vai se repetir. Então esse tempo que gastou até começar a se repetir é o que a gente chama de período. Tá certo, pessoal? Então, ó, a gente pode interpretar que a frequência é o inverso do período. Beleza. E a unidade, como eu estava dizendo para vocês, é o Hertz. E isso aqui nada mais é, ó, isso aqui nada mais é que 1 sobre segundo. E 1 sobre segundo é o que a gente chama de segunda menos 1. Por isso que a gente chama que isso, a gente dá esse nome de segunda menos 1, que é 1 dividido por segundo, é justamente o Hertz, tá certo? Beleza. Uma coisa aqui, falando ainda da frequência, vocês já devem ter visto, quando a gente trabalha com computadores, que a gente vai ver alguns processadores de computadores, eles têm um processamento de, um exemplo, né, 3 GHz. O que é isso? Gigahertz. Ó, hertz é frequência. Então, quando eu digo que é 3 GHz, 3 GHz, eu estou dizendo que isso aqui é 3 vezes 10 a nona Hertz. Tá certo? 3 vezes 10 a nona Hertz. E esse 10 a nona é bilhão, então é 3 bilhões de Hertz. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que em apenas um segundo, um processador desse de computador ele consegue processar dados de 3 bilhões. Então ele consegue fazer aqueles cálculos simples que acaba se tornando complexo, né? Se você tem um sistema completo do computador, mas ele consegue processar 3 bilhões de vezes em apenas um segundo, tá certo? Então aqui a gente faz aí um exemplo sobre frequências. Isso também são frequências, então são ciclos que o computador consegue fazer, tá certo? Então beleza, voltando para cá, a velocidade de propagação da onda. A velocidade de propagação da onda, a gente pode fazer uma analogia com o que a gente viu na cinemática. Lembra na cinemática? A gente tinha que a velocidade média era igual ao quê? Era igual à distância percorrida dividido pelo tempo. Não era assim? Então, vou fazer uma analogia. Já que na velocidade de propagação da onda, eu vou colocar aqui, ó, esse V, tá certo? Então, essa velocidade, se a gente olhar para cá, ó, ΔS é o comprimento, a distância que foi percorrida. Se a gente fizer uma analogia aqui com esse assunto de ondas, a gente vai ver que o análogo desse comprimento vai ser justamente o comprimento de onda. Então a gente vai colocar aqui, ó, o lambda. O lambda é meu comprimento de onda. Dividido por quem? Aqui a unidade de tempo. O tempo que a gente estudou ali é justamente o período. Então aqui, ó, o período. Só que existe uma forma que a gente também trabalha para achar a velocidade. Por quê? Esse período aqui a gente viu que ele é igual ao inverso da frequência. Desta forma, a gente pode dizer que a velocidade ela é igual ao comprimento de onda, que já estava. Como a frequência é o inverso do período, e aqui está, ó, 1 sobre o período, eu posso colocar a frequência aqui. Então, a velocidade
ela é o produto do comprimento de onda com a frequência. Beleza? Vou fazer um exemplo bem simples aqui, tá certo? Esse primeiro exemplo. Se na questão for fornecido esse comprimento de onda, aqui ó, 10 metros, pode ser um comprimento de onda do som, por exemplo, e a frequência também for fornecida, e a frequência aqui vale 34 Hz, ele pergunta qual a velocidade de propagação dessa onda. Então, utilizando essa fórmula aqui, pessoal, a gente pode fazer o seguinte, ó, a velocidade vai ser igual, qual o comprimento de onda? 10, eu coloco aqui, 10, multiplicado pela frequência, a frequência 34 Hz, 34 Hz. Desta forma, 34 vezes 10 vai dar 340 metros por segundo, tá certo? Então isso aqui é a velocidade, justamente aqui também é a velocidade do som no ar. Então esse primeiro exemplo é um exemplo bem simples, né, direto, só para que você possa aplicar o que for aprendido. Vamos fazer um segundo exemplo agora, um pouco mais complexo. Vou apagar aqui. Bom, nesse segundo exemplo aqui, pessoal, olha, foi fornecida essa imagem, né, representando aqui uma onda, e ele também forneceu a velocidade de propagação, que foi de 20 metros por segundo. E ele pede a frequência, tá certo? E tem mais um detalhe, nessa imagem aqui da onda, ele forneceu uma distância. Essa distância aqui, desse ponto até o meio desse pedaço dessa onda aqui. E ele pede a frequência. Então vamos ver qual é a fórmula primeiro. A fórmula da velocidade que a gente viu, ó, velocidade de propagação da onda, ela é a multiplicação, né, o produto entre o comprimento de onda e a frequência. Só que a velocidade a gente tem, a frequência é o que ele quer. E o comprimento de onda a gente tem, vamos olhar para cá, ele forneceu aqui 10 centímetros. Será que isso aqui é o comprimento de onda? Se vocês forem resolver esse exercício e não se atentar, vocês colocam esse valor aqui e acaba errando a questão. Porque esse valor aqui, ele não é o comprimento de onda. A gente viu que o comprimento de onda é a distância entre dois pontos consecutivos. Então a gente tem que analisar aqui, porque daqui a gente vai tirar o comprimento de onda. Vamos olhar. Se esse pedaço aqui, ele vale 10 centímetros, né? É porque daqui para cá, ó, no meio, não ficou muito simétrico, mas ó, daqui para cá também é 10 centímetros, tá certo? E esse outro pedaço também é 10 centímetros, ok? Continuando, como essa onda ela se repete, então aqui ó, também é o que? 10 centímetros. Desta forma eu consegui achar o comprimento daqui ó, desse ponto, da crista, até esse outro ponto dessa crista aqui ó, que é justamente o meu comprimento de onda. Então o comprimento de onda não foi aquilo que foi fornecido, e sim essa distância dessa crista, ou desse pico, né, que a gente pode chamar das duas formas, até a outra. Então são dois pontos consecutivos. Então, dois pontos aí da crista. Podia fazer essa análise também, esses dois pontos aqui do vale, tá certo? Ou qualquer outro ponto que vá se repetir. Então, dessa forma, a gente pode analisar agora. Se daqui é 10, aqui é 10 e aqui é 10, e também aqui é 10, somando tudo isso, temos 40 centímetros. Então, já sei que o comprimento de onda vale 40 centímetros. Só que aqui ainda tem um detalhezinho. O comprimento de onda está em centímetro. Mas a gente tem que colocar no sistema internacional. E no sistema internacional, para comprimento, é o metro. Então, isso aqui ó, vai ser justamente 0,4 metros. Certo? Fazendo aquela conversão que a gente já aprendeu. Beleza, agora eu encontrei o comprimento de onda, então eu vou colocar na fórmula. Só que minha fórmula está dessa forma aqui. Como eu quero a frequência,
eu vou isolar apenas a frequência. A frequência vai ficar isolada e vou fazer a divisão entre a velocidade e o comprimento de onda, tá certo? Então, beleza. Aqui, ó, qual é a velocidade? A velocidade foi fornecida 20 metros por segundo, coloca aqui 20. E o comprimento de onda, que eu achei, encontrei, interpretei essa imagem, essa onda, então aqui vale 0,4. Isso aqui vai ter o valor de 50 Hz. Isso aqui é o nosso resultado, certo? Ó, como é que eu fiz essa divisão? Bem simples. É só você, se eu quero tirar essa vírgula aqui, eu posso multiplicar por 10 aqui e por 10 aqui. Aí eu vou ter uma divisão tipo assim, ó. Se era 20, fica 200, porque eu multipliquei 10 por cima, em cima. E também multipliquei 10 aqui embaixo, virou um 4. E 200 dividido por 4 vai dar justamente 50, tá certo? Então, uma forma simples aqui de fazer essa divisão. Então, chegamos ao nosso resultado da frequência, que é 50 Hz. Beleza, pessoal? Espero que tenham aprendido. Qualquer dúvida pode entrar em contato, tá certo? Até mais.